Uma galera do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade aos PETs, né? Estamos aí praticamente finalizando a 3 e indo para a semana 4. Vamos rapidinho, porque logo está chegando mais material aí para a gente dar continuidade. Então aproveitem que vários exercícios do PET eu estou resolvendo nesses videozinhos com vocês. Vão completando o material de vocês, que quando nós solicitarmos o envio disso, vocês já estão com tudo organizadinho. Tenha sua rotina de estudos, tenha sua rotina, separe seu tempo para você ir preenchendo as atividades, os exercícios, e isso vai facilitar muito a sua vida. Não deixe acumular, tá bom? Estou lá na página 21 agora, tem um exercício que fala assim, ó. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Nós já resolvemos esse exercício, tá? Esse exercício já foi resolvido no videozinho anterior. Qualquer dúvida, procura aí no grupo, volta, que esse exercício já está pronto. Atividade 6. Lá na página 21 agora. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportadas pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi... Todas as respostas aí tem que ser em notação científica. Aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe que está acontecendo nesse exercício, tá? Primeiro, 4,129 milhões em toneladas. 4,109 vezes 1 milhão em toneladas. Atenção, 4,129 milhões, 4,129 vezes 1 milhão de toneladas. Eu quero isso aqui em quilogramas, em notação científica. Primeiro, cada tonelada é 1.000 quilos. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó, galera. 4,129 vezes 1 milhão de toneladas vezes 1.000 quilos, porque cada tonelada tem 1.000 quilos. Então vai ficar 4,129 vezes 10. Agora eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevado a 9. Pronto. Está feita a escrita em notação científica e a resposta certa é a letra C, tá bom? 4,129 vezes 10 elevado a 9. Eu não sei se no material de vocês acontece isso. No meu aconteceu e está errado. As alternativas, olha só, estão assim, ó. 4,129 vezes 10, 3. Tem um 3 desse jeito. Isso está errado, tá? Vou explicar a maneira certa. Essa é a A. Aí vem a B desse jeito aqui, ó. 4,129 vezes 10 a 6. Tá errado isso aqui também, essa maneira de alternativa. 4,129 vezes 10 a 9. Tá errado. Letra D. 4,129 vezes 10 a 12. Tá errado. E letra E. 4,129 vezes 10 a 12. Também está errado, né? Deve ser um 15 aqui, nessa última. Bom, todas essas aqui, as alternativas, estão escritas de forma incorreta. Porque, na verdade, não está tendo potenciação. Potência, o número tem que estar um pouquinho acima. Então, eu gostaria que vocês corrigissem no material de vocês. Aqui não é 103. Aqui é 10 ao cubo. Desse jeito. Não é 106 elevado a 6. Não é 109 elevado a 9. Não é 1012 elevado a 12. Não é 1015 elevado a 15. Então corrijam o material de vocês, passem um corretivo ou coloque a caneta, né?
que são potências de base 10. Senão perde o sentido e aí a gente não acha a resposta correta. A resposta correta é 4,129 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? Bom, chegamos na semana 4, né? Potências de base 10 também. E agora vamos para as atividades. Atividade 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. Isso em 1 segundo, hein? Tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Bom, veja bem. A distância entre a Terra e Marte, vamos procurar aqui. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias entre a Terra e Marte, em unidade astronômica. Uma unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Mas eu não tenho aqui atividade. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir 30% da velocidade da luz. 30% da velocidade da luz. Então a velocidade da luz, se ela é 300 mil quilômetros por segundo, 30% disso significa que eu vou multiplicar por 30 e dividir por 100. Atenção, pessoal, toda porcentagem ela é uma divisão por 100. Então, vezes 30% é vezes 30 sobre 100. Posso cortar esses dois zeros, corto esses dois daqui. 2 que estão dividindo e 2 que estão multiplicando. 3 vezes 3 dá 9. Aí vai sobrar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, a nave que vai ser construída, ela tem 90 mil quilômetros, a velocidade dela, né? Velocidade da nave, 90 mil quilômetros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade dessa nave que vai ser construída. Agora, a distância entre a Terra e Marte, a gente precisava achar nessa tabela, mas essa tabela aqui, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Não tem a quantidade de unidades, olha lá, uma unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Uma unidade astronômica igual a 150 milhões de quilômetros. Se eu for dividir a distância pela velocidade, eu acho o tempo para chegar em Marte, né? Vou achar o tempo. Então, se eu dividir isso aqui por 90 milhões, 90 mil, aliás, ó, a fórmula tempo gasto é igual a distância dividido pela velocidade. Estou usando essa fórmula. Cancelo aqui os 4 zeros daqui com 4 zeros daqui. Ficou 15 mil dividido por 9. E aí eu tenho 15 mil dividido por 9, eu tenho vezes 9, 9. Para 15, 6, abaixo zero. Eu tenho 7 passa, vai dar 63. 6 vezes 9, 54. Sobrou 4, desce o zero. 40 dividido por 9 dá 4 vezes 9, 36. Para 44, desce o zero. De novo vai dar 4. 4 vezes 9, 36. 36 para 40, 4. Deu 1.644 segundos. Né? 1.644 segundos. Essa seria a resposta em termos de tempo. Tá? Só que tem um problema nesse exercício. Nós vamos saber quantas unidades astronômicas existem entre a Terra e
e Marte. Mas na nossa tabela aqui o exercício não trouxe isso. Então o que eu peço para vocês? Respondam aqui, coloca a velocidade e faz essa divisão e coloca 1.644 segundos. Põe a formulazinha também, distância, tempo igual a distância dividido pela velocidade. E a gente finaliza esse exercício por aqui, tá? Mas está faltando informações nele aí. Eu vou procurar saber depois e no próximo videozinho eu acrescento, tá? Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos e íons existentes em um mol de substância. Seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tem um outro erro aqui, ó. 6,02 vezes 10 vezes 1023. Tá errado. O materialzinho aí tá cruel com a gente, hein? Com o primeiro ano. Vamos lá. Constante de Avogadro é essa daqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Essa é a constante. Escreva esse número em forma decimal. Bom, galera, olha só como é que ele vai ficar em forma decimal, formato decimal. Eu vou colocar o 6,02 aqui. Só que agora, prestem atenção aqui, ó. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Vou jogar de cá. 23 positivo, 23 negativo. Positivo. Peraí. É uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos e íons existentes em um mol de substância. Então vamos lá. 6,02. A partir da vírgula eu vou contar 23 casas para a direita. Então, ó, começando pelo zero, a partir da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha o tamanho do número que é a constante de Avogadro. Não sei nem pronunciar esse número para falar a verdade, ó. Unidade, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 602 sextilhões de átomos. A constante de Avogadro. É muita coisa. Então, esse valor é o que vocês vão preencher nesse quadrinho aqui, ó. Tá bom? Nessa parte aqui. Atividade 3. Vamos lá. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho e registraram, em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio. Quantidade em quilogramas de soja exportadas pelo Brasil. Acabamos de fazer esse exercício, vocês já sabem que a resposta certa é a letra C. 4,129 vezes 10 elevado a 9. Eles estão repetindo de novo. A atividade 3 é igualzinha à atividade 6, que foi feita lá na página 21, né, do nosso material. Beleza, não vou precisar fazer duas vezes. Vai lá, só marca o X na alternativa correta e tá pronto, né? Atividade 4. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Olha o tempo do Michael Johnson aqui, ó, na atividade 4. O tempo é 43,18 segundos. Em notação científica, galera, um número entre maior ou igual a 1 e menor que 10. 4,318 vezes 10 elevado a 1. Eu só desloquei a vírgula uma casa para a esquerda. Por consequência, o meu 10 tem que ter expoente 1. Se eu desloquei uma casa, expoente 1. Se eu tivesse deslocado duas casas, expoente 2. 3 casas, expoente 3, e assim por diante. Então a resposta, letra B, 4,318 vezes 10 elevado a 1. Esse exercício também está com o mesmo problema.
Eles colocaram 102, 101, 100, 10 menos 1, 10 menos 2. Está errado essa colocação que está na apostila. Ele tem que colocar como potências de base 10. Olha só ali, ó, logo na frente dos números, ó, eu coloquei, ó, 10 ao quadrado, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a menos 2. Então corrijam aí o material de vocês, tá bom? Dá um pause no videozinho e faça a correção do material de vocês. Bom, exercício número 5, atividade 5. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo faz-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como por exemplo o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para escrever, por exemplo, distâncias entre corpos. Distâncias entre corpos celestes, né? Distâncias muito grandes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,46 vezes 10 elevado ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro quadrado equivale a... Bom, vamos lá. Uma unidade astronômica em metro. Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer. Beleza. Atenção. Distância entre a Terra e o Sol em unidade astronômica. Dessa vez o exercício nos passou isso, ó. 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros vezes, atenção, milhões, então quer dizer vezes 1 milhão de km. Só que eu vou ter que transformar isso aqui em metros. Se eu tenho que transformar essas unidades astronômicas em metros, automaticamente eu tenho que multiplicar, cada quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Então eu vou pegar 1 milhão, que é 10 elevado a 6, vou multiplicar por 1000, que 1 quilômetro são 1000 metros, e aqui eu tenho 1,496 vezes 10 ao quadrado aqui na ponta. Então atenção, para eu fazer essa transformação, 1,496 vezes 10, 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Essa é a alternativa correta em metros. Então a resposta certa para esse exercício seria a letra A. 1,496 vezes 10 elevado a 11. De novo, chama a atenção de vocês para as potências. Olha lá, ó. Eles não colocaram em forma de potência. É 10 elevado a 11, 10 elevado a 10, 10 elevado a 8, 10 elevado a 6 e 10 elevado a 5. Corrijam aí o material de vocês, tá bom? Façam a correção. Nós temos agora o último exercício, que é a atividade 6, né? Um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com dimensões dadas por 60 metros por 10 metros. Essas são a base aqui, ó, 60 por 10, aqui embaixo, tá? Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fim de cálculos, considere desprezíveis a espessura das placas. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido... Não sei se vocês perceberam, mas nesse exercício aí, se acontecer um furo no fundo desse compartimento C, vaza todo o líquido que está no compartimento C e vaza todo o líquido que está aqui em cima. O A e o B não mexem, mas essa parte de cima aqui mexe. Então o que eu tenho?
Dimensões do compartimento C. Como é 60 metros aqui embaixo, a base aqui embaixo são 60 metros, 20 para o A, 20 para o B, 20 para o C. Então, o compartimento C, ele vai ter 20 por 10 por 7. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 7, 1.400 metros cúbicos. Repetindo, o que eu fiz? Eu só multipliquei. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 7, 1.400 metros cúbicos. A parte de cima, dá uma olhada na parte de cima. Que é essa grandona aqui, ó. Que é toda essa aqui, ó. Acima dessa linha. Essa parte de cima aqui, ó. Ela tem 60 por 10 por 3. 60, 10 e 3 de altura. Por que 3 de altura, Ronan? Esse pedaço aqui vale 7. Esse pedaço total aqui vale 10. 10 menos 7 sobra 3. Então eu tenho 60 vezes 10, 600. 600 vezes 3, 1.800 metros cúbicos. Somando os dois agora, 1.400 com 1.800, eu tenho o total 3.200 metros cúbicos. Só que isso aqui foi dado, né? Ele quer o resultado final em metro cúbico. Em notação científica, 3,2, que é um número maior ou igual a 1, e menor que 10, vezes 10, como a vírgula está aqui, 1, 2, 3, elevado a 3. Essa alternativa é a letra D, 3,2 vezes 10 elevado ao cubo, metros cúbicos. Conserta aí o de vocês também, ó, as escritazinhas a lápis que eu fiz do lado, que é a maneira correta de se escrever, tá bom? Pessoal, finalizamos então esse PET 1 de matemática. Está finalizado, está pronto. Façam as respostas de vocês, coloquem direitinho. Para quem está com o PET impresso, pode fazer no PET mesmo. Quem não tem ele impresso, pega o caderno de matemática, enumera questão 1, página tal, questão 2, página tal, e coloque apenas a resposta. Não precisa copiar de novo, mas vão organizando, porque vai ter um momento que vocês vão ter que fazer essa devolutiva para a gente e a gente vai ter que computar isso como pontuação, tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Grande abraço!